Olá, hoje aqui comigo, no Frente a Frente, o professor, doutor e historiador Edivaldo Francisco do Nascimento. Ele é o palestrante desta terça-feira, dia 22, às 7 da noite, no projeto Chá de Memória do Arquivo Público de Alagoas, lá em Jaraguá, para falar sobre Delmiro Gouveia, a trajetória de um industrial sertanejo. Eu vou resumir aqui o currículo do professor Edivaldo, como ele é comumente conhecido. Ele é atualmente professor da Rede Estadual de Ensino do município de Delmiro Gouveia e do município também de Delmiro Gouveia. Sua formação acadêmica foi construída no Brasil e no exterior. Como pesquisador, o professor Edivaldo tem atuado nos seguintes temas: educação, história da educação, desenvolvimento e educação, educação e cultura no sertão. Também pesquisa, de forma especial, a trajetória do industrial Delmiro Gouveia. É autor do livro intitulado Delmiro Gouveia, Educação na Pedra, que foi lançado em 2012, e organizou também a publicação da coleção do jornal Correio da Pedra em 2018. Portanto, eu inicio essa entrevista, professor, perguntando se essa experiência nova, não é, de participar desse projeto Chá de Memória, lá do Arquivo Público de Alagoas, um projeto que visa dinamizar o arquivo público, não é, com a realização mensal de palestras, mesas redondas, enfim, debates sobre os mais variados temas de interesse, tanto da academia quanto da sociedade. Qual é a sua expectativa para esse momento junto a essa plateia tão diversa? Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer enorme participar desse programa com você, e expectativas são as melhores possíveis, porque na verdade nós tivemos nessa última semana já uma experiência preliminar, que foi um chá de memória realizado na cidade de Delmiro Gouveia. E, na oportunidade, eu fui também o convidado, né, do Arquivo Público para também falar sobre a trajetória, a vida e a obra de Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, que dá nome, inclusive, à cidade de Delmiro Gouveia. E agora essa experiência na capital, com um público diverso, né, com um público plural, nós vamos trazer um pouco da vida e da obra deste personagem que ainda hoje, 102 anos passados do seu assassinato, ainda atrai o interesse não só de pesquisadores, de estudiosos, mas dos mais variados públicos. Haja vista que o historiador Frederico Pernambucano de Melo, pernambucano, diz que Delmiro Gouveia, e eu concordo, é para o desenvolvimento do Nordeste, para a industrialização dos sertões do Nordeste tão grande como Lampião foi para o cangaço, como Luiz Gonzaga para a música nordestina, como Padre Cícero, Antônio Conselheiros para a religiosidade popular. E Delmiro, a cada dia, mais interesse para estudar os diversos aspectos da sua vida e da sua obra. E o que o senhor vai abordar especificamente nessa palestra? Eu fiz um recorte para trazer os 15 anos de sua permanência em solo alagoano, de sua permanência no sertão de Alagoas. Eu digo que ele teve um regresso ao sertão, já que ele nasceu no sertão do Ceará, e ele regressa ao sertão agora de Alagoas por circunstâncias alheias à sua vontade. Por exemplo? Delmiro, ele era adversário de uma oligarquia política em Pernambuco. Ele era adversário do vice-presidente da República, Rosa e Silva, do governador de Pernambuco, Sigismundo Gonçalves, e do prefeito de Recife, Esmeraldino Bandeira. E Delmiro, quando se constitui em Pernambuco como um grande urbanista, por ter construído o Mercado do Derby, conhecido como protótipo do que vem a ser o shopping center no Brasil, quando ele constrói o Grande Hotel Internacional, hoje um prédio belíssimo que funciona no Museu de Medicina de Pernambuco, e adquire a usina Beltrão, que também conhecida como usina Tacaruna, de refinamento de açúcar, ele queria fornecer açúcar em tablete. Delmiro era um dos empresários mais bem-sucedidos, não só da capital pernambucana, mas do Nordeste. Um visionário, pode-se dizer assim. Claro, mas Delmiro vai, na sua vida pessoal, na sua trajetória,
se embrenhar com inimizades, como aconteceu com o governador de Pernambuco, Sigismundo Gonçalves, que tem como consequência, Delmiro, o mercado do derby incendiado. Delmiro é obrigado a sair do Recife, né, para sua própria segurança. Delmiro, num episódio bastante interessante, vai ao Rio de Janeiro dialogar com Rosa e Silva para tentar intermediar uma trégua, porque Delmiro convivia com membros da oposição a essa oligarquia. Intelectuais, comerciantes que faziam oposição à oligarquia do Rosa e Silva. E Delmiro vai ao Rio de Janeiro, capital da República, dialogar com Rosa e Silva. Consegue ser recebido pelo Rosa e Silva, mas ao retornar para o hotel onde estava hospedado, recebe a informação de que os aliados do Rosa e Silva enviaram ao Rio de Janeiro um homem que iria lhe assassinar. E ele desesperadamente procura novamente o Rosa e Silva para tirar a limpo aquela história. E não sendo mais recebido pelo Rosa e Silva, encontra com o vice-presidente da Rua do Ouvidor e agride o vice-presidente. E aí... Era um homem tempestivo? Era muito. Como a gente diz no linguajar sertanejo, não levava desaforo para casa. E Delmiro, imagine, você agrediu o vice-presidente da República, a imprensa carioca noticiou, a imprensa pernambucana noticiou, e os aliados do Rosa e Silva tomaram as dores, e no regresso do Delmiro tem o mercado do derby incendiado, e ainda é preso sobre a acusação de ter tramado o incêndio para receber o seguro. E aí Delmiro praticamente se vê numa situação de não ter como permanecer no Recife. Delmiro vai para a Europa, passa um ano. E ao regressar, permanecem as perseguições. Ou por ironia do destino, ou Delmiro projetou um envolvimento afetivo, já que tinha se separado da primeira esposa, com uma menina de 16 anos de idade, filha bastarda do governador. E aí Delmiro vai ter a sua prisão decretada e vai responder um processo por rapto e defloramento de menor. E aí já estava mais do que na hora dele sair de Pernambuco, e é assim que ele vem parar em Alagoas. Em Alagoas. E como foi a vida inicial de Delmiro Gouveia em Alagoas, ele chegando aqui com essa carga, digamos assim, pesada sobre ele, do que ele foi lá em Pernambuco? Delmiro, ele já era, né, o rei das peles. Era um dos maiores exportadores de peles do Nordeste brasileiro para os Estados Unidos. Ele tinha um monopólio do comércio de peles pelos sertões de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. E, na verdade, Delmiro tinha uma relação... um monopólio desse mercado. Tinha um monopólio. E Delmiro tinha, inclusive, uma proximidade com o governador de Alagoas, Euclides Malta, né? Que, aliás, estudou na Faculdade de Direito do Recife. Tanto ele como o irmão, Joaquim Paulo Malta. E é pelos braços do Euclides que ele vem para Alagoas. Se estabelecer aqui. Ele vem, na verdade, passar uma temporada, para depois resolver o que vai fazer. Eu acredito que Delmiro não veio para fixar residência... Logo de início. De início, não. Veio para arejar. Delmiro passa por Maceió, vai até Penedo, e de Penedo se dirige à Água Branca, porque o governador Euclides Malta pediu ao coronel Ulisses Luna, que era o chefe político do município sertanejo de Água Branca, daquela região, que recebesse o Delmiro e que protegesse o Delmiro durante um certo período ali na região do Sertão do São Francisco, na divisa ali com a Bahia, com Sergipe e com Pernambuco. E Delmiro chega trazendo a Eulina, essa menina de 16 anos, que com ele vai residir lá no município de Água Branca. Mas eu acredito que 3 fatores foram definitivos para que Delmiro permanecesse no sertão alagoano. Um desses fatores foi a geografia do lugar, porque no município de Água Branca, rapidamente Delmiro tinha condições, como aconteceu, de restabelecer
o domínio do comércio de peles. Então, o que ele adquiria de peles no sertão baiano, no sertão pernambucano, no sertão sergipano e alagoano, chegava rapidamente ali ao município de Água Branca. Um município estratégico. Estratégico, divisa com outros 3 estados. Um outro aspecto que eu considero importante foi a linha de trem de Jatobá, em Pernambuco, a Piranhas, Alagoas. 115 quilômetros de linha férrea, ligando o Médio ao Baixo São Francisco, o que facilitaria o escoamento, né, das mercadorias e também nos projetos futuros que ele viria a ter. E o terceiro e último ponto, que eu considero que foi bastante relevante, foram as cachoeiras de Paulo Afonso. Quando o Delmiro foi levado pelo coronel Ulisses, que visualizou aquelas cachoeiras e ali projetou a geração de energia, Ele já visualizou essa possibilidade. Claro, tanto é que ele traz uma missão americana para estudar o potencial da cachoeira. Pode-se dizer que Delmiro era um homem à frente mesmo do seu tempo. Eu não tenho dúvida de que Delmiro viveu muito bem o seu tempo. Delmiro chega em 1902, adquire uma propriedade nos arredores da estação de trem da Pedra, já não era mais o centro do município de Água Branca, estava próximo da estação, e ali vai retomando o comércio de peles. Em 1909, ele já volta a ser o rei das peles, tanto é que existe um importante estudo do professor Moacir Medeiros de Santana, historiador Moacir Medeiros de Santana, que dá conta de que Alagoas tinha uma exportação de peles insignificante até a chegada do Delmiro. E Alagoas passa a ser um dos maiores exportadores de peles do Nordeste. Claro que em razão da presença de Delmiro em solo alagoano. E como a economia local reagiu a esse desenvolvimento, não é, progressivo de Delmiro Gouveia aqui em Alagoas, sabendo-se das oligarquias da época e das questões econômicas já existentes? O comércio de peles no sertão alagoano, porque Delmiro recebia essas peles, organizou um processo de tratamento dessas peles e de exportação. Foi com o comércio de peles que Delmiro conseguiu ter capital suficiente para realizar outros empreendimentos, como a usina hidrelétrica de Angiquinho, a primeira do Nordeste, a segunda do Brasil, que ele começa a construção em 1911 e em 1913 ela é inaugurada. Ou seja, o núcleo fabril da Pedra, no sertão alagoano, passa a ter energia hidrelétrica, primeiro que o Recife, que era um dos maiores centros urbanos do Nordeste na época. Delmiro, em paralelo, queria vender essa energia para Pernambuco e para outros estados. Esse é um problema que Delmiro teve, porque ele contava que o governador Dantas Barreto, eleito inclusive com o seu apoio, iria abraçar essa ideia. Mas na verdade, foi o contrário. Dantas Barreto praticamente coloca Delmiro para fora do palácio e Delmiro teve que repensar esse projeto. Ao invés de fornecer energia, ele vai pensar numa fábrica. E aí vai montar... Para utilizar essa energia. E vai ser a fábrica de linhas Estrelas. A gente vai falar sobre essa nova fase de Delmiro Gouveia na história aqui de Alagoas no próximo bloco. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu estou lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim.
O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Edivaldo Francisco do Nascimento, o palestrante desta terça-feira, às 19h, lá no chá de memória do Arquivo Público de Alagoas, em Jaraguá, onde ele vai falar sobre a trajetória do industrial sertanejo Delmiro Gouveia. E sobre esse assunto, a gente já está caminhando um pouco mais nessa trajetória, chegamos à existência da Fábrica da Pedra, né? E essa contradição ou essa situação que levou a Fábrica da Pedra a produzir uma linha que era concorrente das linhas correntes que todos nós conhecemos até hoje, né, já era uma força nacional e que, por algum tempo, a Fábrica da Pedra ganhou essa notoriedade. Como foi isso, professor? Aliás, quando inaugurada Angiquinho, em 1913, 26 de janeiro de 1913, e Delmiro vê interrompido o seu sonho de levar energia para os estados, principalmente para Pernambuco, diante da recusa do governador Dantas Barreto, Delmiro transforma o seu projeto e vai montar a fábrica de linhas. Essa fábrica que vem ser a primeira da América Latina, e que, inaugurada em 5 de junho de 1914, vai arregimentar uma mão de obra predominantemente sertaneja e que, com isso, vai chamar a atenção do que eu vou classificar como os viajantes, os intelectuais, jornalistas, lideranças políticas e religiosas que visitavam o núcleo fabril da Pedra e a Cachoeira de Paulo Afonso, a exemplo de Assis Chateaubriand, que esteve lá em 1915 e 1917, Manuel de Oliveira Lima, que também esteve lá por 2 vezes, visitando o núcleo fabril do Delmiro, Plínio Cavalcante, um grande médico sanitarista, e eles vão ser os primeiros a traduzirem em artigos, em textos, na imprensa nacional, o que eles vão denominar de processo civilizatório que o Delmiro estaria realizando no sertão alagoano. Inclusive, um texto muito interessante do Assis Chateaubriand é intitulado Uma Resposta a Canudos, onde ele vai contrapor e vai dizer, olha, diferente do que todo mundo diz, de que o sertanejo é indolente, é incivilizado, na Pedra, o coronel Delmiro está dando uma demonstração de que o homem do sertão, ele pode se civilizar, ele está sendo civilizado por meio da indústria, por meio de uma fábrica. E essa fábrica que produzia linhas. E essa fábrica que, quando inaugurada, o mundo se encontrava em guerra. Sua Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. E a sua principal concorrente, que era uma empresa de origem escocesa e inglesa, a Matney Cottons, proprietária das linhas correntes, se vê em desespero porque não conseguia chegar com a mercadoria no Brasil e na América Latina. E Delmiro aproveita esse momento para consolidar a sua mercadoria. Inclusive, acho muito interessante a propaganda, porque a propaganda do Delmiro dizia o seguinte: compre a nossa linha porque você está valorizando a mão de obra e a matéria-prima regional. E aí a Matney Cottons é muito forte, né? E muito forte. Pois é. A Matney Cottons vai até a Pedra dialogar com Delmiro para fazer uma proposta de compra. E Delmiro, como resposta, faz uma proposta de compra da sede deles. Mas, de fato, até 1930, a fábrica produzia linhas e linhas de crochê. Professor, se esse ciclo do algodão, né, com essa industrialização que é imposta pelo ciclo no sentido bom da palavra, fosse essa a opção ou a dar certo em Alagoas, seria que análise a gente poderia fazer do que seria Alagoas hoje com esse processo de industrialização obtendo sucesso? Eu vou tirar como referência os meus estudos na região do Sertão.
o Delmiro vai fomentar a cultura do algodão, né? Até porque ele precisava de matéria-prima para a fábrica. Embora ele comprasse inicialmente matéria-prima até na Índia, basicamente nos estados nordestinos do Rio Grande do Norte, eram dos principais fornecedores do algodão, mas ele, em paralelo, vai fomentar na região, nos municípios sertanejos, a cultura do algodão. E você vai vivenciar o agricultor, a população da região, ter uma significativa melhora de condição de vida. É uma pena que não tinha dado sequência. Hoje... Até porque a gente vê o que representa hoje esse ciclo que distorce, que contraria o que prevaleceu, que é o ciclo da cana. Claro. A gente observa que a associação comercial é um exemplo, a magnitude Perfeito. do prédio exemplifica claramente o que foi esse ciclo Perfeito. importante para Alagoas. Perfeito. Né? E a Companhia Agrofabril Mercantil, que era um conjunto de empreendimentos, e um desses empreendimentos era o plantio de algodão, fomentar o plantio de algodão. Inclusive o município de Ouro Branco, no sertão alagoano, que vai receber essa denominação em razão justamente do algodão. Cacimbinhas, Ouro Branco, aqueles municípios, eu sempre estive lá na minha infância, que tenho família lá, e vi a quantidade da plantação de algodão na minha infância, que era o verdadeiro Ouro Branco, né? Perfeito, da perfeito, região. Perfeito. Professor, pois bem, continuando, o que levou a Fábrica da Pedra a não obter o sucesso que garantiria também essa industrialização em larga escala? A história da Fábrica da Pedra, dos 104 anos de funcionamento, ela é marcada por diferentes ciclos de gestão, perpassa por diversas crises. Por exemplo, com o assassinato de Delmiro em 1917, assume o comando da Companhia Agrofabril o seu sócio italiano, Lionello Iona. O gerente da Fábrica da Pedra, o Adolfo Santos, casado com a Laura Gouveia, sobrinha do Delmiro, e que Delmiro levou para ser o homem, né, da Fábrica da Pedra, eles tocam até 1924, porque os filhos do Delmiro, os herdeiros, que estudaram na Inglaterra, mas estavam no Rio de Janeiro, e o testamento de Delmiro apontava que eles só podiam assumir o comando dos negócios a partir dos 30 anos de idade. Os herdeiros entram na justiça e conseguem afastar o Iona do comando dos negócios sob a acusação de estavam sendo manipulados os números da fábrica em prejuízo dos herdeiros. A Justiça Alagoana autoriza que os herdeiros assumam o comando em 1924. E aí há o afastamento de um núcleo que eu considero que era o núcleo que pensava e trabalhava por aquele empreendimento. Estou me referindo ao Iona e ao Adolfo Santos, entre outros. Em 1925, uma grande crise econômica leva os filhos a recorrerem a empréstimos bancários, a buscarem a ajuda do Congresso Nacional, e aí a Matini Cottons volta com força total. Os herdeiros do Delmiro conseguem uma legislação de taxação da linha estrangeira, o que protege durante um período a linha produzida na fábrica, mas em 1926, com a mudança de presidente da República, há uma anulação dessa lei, um reverso, e aí eles não conseguem mais continuar com a fábrica. Vendem... Na questão da competitividade. Não só isso, eles vendem todo o império que o Delmiro tinha fundado, usina Angiquinho, a Iona e Companhia, a fábrica de linhas, o plantio de algodão, tudo foi vendido para um grupo de Pernambuco, os irmãos Menezes, que era proprietário da fábrica Camaragibe e que assumem a partir de 1927 esse empório industrial no sertão.
Isso foi um momento impactante, não é, para a região. Muito. E em 1929, na data simbólica registrada pelos biógrafos do Delmiro, de 2 de novembro, é assinado um acordo entre os irmãos Menezes e a Matini Cottons, de que durante 10 anos a fábrica não produziria mais linhas. Ela sairia do mercado de linhas. Simplesmente anulou a função. Seria reequipada para a produção de tecidos e, com isso, em abril de 1930, parte do maquinário da fábrica é quebrada, num episódio muito significativo também para a história do Nordeste, e é jogada na Cachoeira de Paulo Afonso. Esse é um ato agressivo, digamos assim. Representativo. Esse ato, inclusive, é o que levou o jornalista Pedro Mota Lima, passando pela Pedra, na semana em que acontece esse episódio, e ouvindo dos moradores o impacto, né, dessa ação, ele registra isso no livro Fábrica da Pedra, que veio a ser publicado por ele posteriormente. Na verdade, simbolizando a derrota da indústria nacional para o capital internacional. Tanto é que muitos biógrafos vão, posteriormente, difundir a morte da fábrica como a morte da indústria nacional. E o impacto imediato para os municípios, o estado de Alagoas naquele momento, e para a região como um todo? Alguns depoimentos que eu pude acompanhar na imprensa, alguns documentos, alguns relatos, né? Como o relato de um funcionário, Alfredísio Gomes de Menezes, que é muito emocionante, quando ele narra esse fato de ter presenciado a quebra do maquinário. Do ponto de vista do impacto econômico, foi muito grande na região. A fábrica ela passa alguns meses paralisadas até que fosse reequipada e retomasse na função têxtil, de tecidos. E ela vai, inclusive, ter uma força muito grande na indústria têxtil nos anos 40, 50, 60. Mas aí, mais na frente, um outro episódio vai ser muito significativo, que é, em 1983, o suicídio do seu dono, do Antônio Carlos de Menezes, que suicida depois de uma crise econômica e deixa uma carta que diz o seguinte: peço às autoridades deste país que não permita que os operários dessa companhia passem privação. Suicida. Um marco. 3 anos depois, em 1986, essa fábrica vai ser vendida para um grupo de Minas Gerais, o grupo do empresário Ivan Botelho, né, da Cataguases Leopoldina, que permanece até 1992, quando é adquirido pelo grupo alagoano Carlos Lira, que permanece, né, embora a fábrica não esteja em atividade, mas ainda são proprietários de toda aquela estrutura que compreende a fábrica da pedra. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. No próximo bloco, vamos partir para uma discussão mais política, digamos assim, que envolve Delmiro Gouveia na existência dele enquanto quase um alagoano aqui no estado. Voltamos já já. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, ela mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça.
da esperança, né? O esporte é um direito de todos. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Edivaldo Francisco do Nascimento. Ele que fará nesta terça-feira, lá no chá de memória do Arquivo Público de Alagoas, uma palestra, um debate sobre a trajetória do industrial sertanejo Delmiro Gouveia. E nesse momento aqui do nosso programa, professor, o episódio da morte de Delmiro Gouveia suscitou muitos debates, desde então até os nossos dias. Tanto é que nós temos aqui um livro de autoria de Antônio Aleixo, Paz de Albuquerque, Moacir Medeiros de Santana, historiadores renomados, né, sobre a revisão criminal do processo de Delmiro Gouveia. Está aqui. E o senhor, como o senhor se insere nessa discussão transformada em livro? Pois é, Gorete. A morte de Delmiro, ela teve uma repercussão internacional, porque Delmiro era um grande industrial. E Delmiro, quando é assassinado, em 10 de outubro de 1917, era um dos mais importantes industriais do Nordeste brasileiro. Então, obviamente que o impacto, né, do seu assassinato, a ousadia do seu assassinato, repercutiu na imprensa, inclusive internacional. E, obviamente, o Estado de Alagoas, né, o governo do Estado, foi chamado a dar uma resposta, né, sobre esse assassinato de uma repercussão internacional. E foram presos, né, 3 pessoas, 3 acusados da autoria material. Eu estou falando de Rócio Moraes, Antônio Félix e José Inácio Pia. Esses 3 foram presos, foram levados a julgamento em 1919 e novo julgamento em 1922, sendo condenados a 30 anos de prisão. 2 desses, o José Inácio, que era o Jacaré, indignado com o julgamento de um crime que ele dizia que não teve participação, fugiu, né, da prisão e foi capturado. E num segundo momento, numa segunda fuga, ele foi assassinado. Como uma queima de arquivo, digamos assim, né? Oficialmente em troca de tiro com a polícia. O Rócio Moraes, que pagou mais de 14 anos de pena, foi ser funcionário, inclusive, do Palácio dos Martírios. E em 1968, o então jornalista Antônio Sapucaia entrevista o Rócio Moraes, e essa entrevista repercute na imprensa alagoana, na imprensa pernambucana e na revista O Cruzeiro. Mas mais que isso, o Antônio Sapucaia é provocado pelo Rócio Moraes para fazer a sua defesa e uma revisão criminal. E o Sapucaia vai convidar um grande criminalista na época, o Antônio Aleixo Paz de Albuquerque, que ao ouvir o Rócio Moraes também se convence da sua inocência. E os dois vão trabalhar no sentido de reunir provas, já que é algo extremamente atípico, uma revisão criminal. Ou seja, um historiador, um jornalista e um advogado se uniram para buscar a verdade. E, em 1982, protocolam no Tribunal de Justiça de Alagoas o pedido da revisão criminal a favor do Jacaré e do Rócio. E em 1983, por maioria do Pleno do Tribunal de Justiça, os dois foram inocentados pós-morte. E, tomando conhecimento dessa documentação,
nós incentivamos, né, tanto as famílias do Antônio Aleixo, do Moacir Santana, como o Sapucaia, a transformar esse material num livro. E que as pessoas pudessem ter acesso, porque como Antônio Sapucaia dizia, dos mais importantes erros judiciários do país. Portanto, uma contribuição historiográfica imensa. Enorme. E nós tivemos o prazer de, ainda em agosto deste ano, fazer o lançamento desse livro, com a presença das famílias, do Antônio Sapucaia, inclusive com o lançamento na cidade de Delmiro Gouveia, por toda a simbologia que tem essa discussão, porque ela reabre a discussão. Se ela desmonta a versão oficial do assassinato de Delmiro, então a pergunta é, então quem foram os autores? Os autores da morte de Delmiro. Intelectuais. Então, 102 anos depois, nós estamos cá a discutir ainda a morte. A materialidade e a autoria intelectual. Né? Isso. Na autoria intelectual, o processo aponta o José Rodrigues, né, de Lima, chefe político do município de Piranhas na época, que, aliás, veio a ser 10 anos depois assassinado nas ruas de Maceió, e o José Gomes de Sá, do município de Jatobá, sertão pernambucano. Mas o que foi determinante na avaliação, que não está comprovada, não é? Porque não há réu, sobre a morte de Delmiro Gouveia? Na versão oficial, os interesses contrariados do José Rodrigues em Piranhas, que era o chefe no comércio de peles até a chegada do Delmiro, e por disputas de terras no período de construção da Fábrica da Pedra, onde várias situações conflituosas entre os dois, né, levaram a uma inimizade declarada. No caso do José Gomes, era um coletor, um funcionário público no estado de Pernambuco, que, tendo ele multado Delmiro numa transação de peles, vai ser posteriormente prejudicado quando tem o seu posto, né, de coletor, foi destituído de coletoria e atribuir a Delmiro, né, essa perda. E os dois eram primos, teriam se juntado, né, teriam se unidos em favor de pensar, de tramar a morte de Delmiro. Do ponto de vista da autoria material, eles apontam aqui para um nome que é muito forte, do Herculano Vilela, um homem do município de Água Branca, e que, como a gente diz no sertão, tinha sangue nos dentes, nos olhos, e que ele teria sido o autor dos disparos que ceifaram a vida do coronel Delmiro Gouveia. Quando o assassinato aconteceu, qual foi a reação da população? Tem um registro muito interessante, que é um depoimento do Adolfo Santos, gerente da fábrica, em que ele conta os minutos de sequência do assassinato de Delmiro. Ele era o gerente, morava lá e tinha um forte vínculo com o Delmiro. E ele fala do desespero das pessoas circulando na vila, mataram o coronel Delmiro, e, na verdade, as pessoas em choque, porque, logicamente, há de se dizer que era uma ousadia muito grande, não seria qualquer um que ousaria se aproximar do Delmiro, né, para assassiná-lo. Como era a figura humana de Delmiro Gouveia? Olha, são os mais diversos depoimentos. Delmiro, ao tempo que cuidava da educação dos filhos dos trabalhadores da fábrica... Havia uma preocupação nele na elevação intelectual? Isso eu comprovo na minha dissertação de mestrado, nas pesquisas, nos estudos. Em cada rua da Vila Operária, uma escola, com professores contratados.
um cinema inaugurado em 1915 e o acesso ao cinema para as crianças era só se comprovasse que realizava as atividades durante a semana. Os pais dos alunos que faltavam eram advertidos, inclusive com avisos de que, se não tomassem providência para a frequência dos filhos, eram demitidos da fábrica. Ao mesmo tempo que tinha uma jornada de trabalho de 8 horas em 1914. Ao mesmo tempo, uma feira, os trajes, a elegância. Delmiro vistoriava diariamente na porta da fábrica se o trabalhador, a trabalhadora estava bem vestido, estava vestido a caráter, com vários depoimentos de pessoas que tiveram que voltar para trocar de roupa porque ele achava que não estava devidamente adequado. Por outro lado, era um homem de uma forte personalidade. Um certo funcionário que lhe causou um grande prejuízo, chegou a ser enxotado do núcleo, né, fabril. Então, era um homem... Contraditório. Contraditório, né? Ele, sem dúvida, com um forte papel no aspecto social, mas também um homem muito duro para fazer valer a sua vontade. Voltando a essa contribuição literária sobre a revisão criminal do processo que envolveu a morte de Delmiro Gouveia, no campo da academia, o que representa, na sua opinião? Olha, a revisão criminal, ela ajuda do ponto de vista dos, né, do mundo, principalmente no campo jurídico, no campo do direito, né, a oportunidade de se debater, porque é um processo que a morte se deu em 1917. A revisão vai acontecer em 1983. Quantas décadas depois? Então, é algo extremamente novo que traz, assim, uma valiosa contribuição pelo conjunto, né? Como você já disse, Gorete, tem um trabalho impecável, né, do ponto de vista histórico, que aí foi a contribuição do Moacir Medeiros de Santana, do ponto de vista criminalístico, foi o trabalho do Antônio Aleixo, de reunir provas, argumentos, trazer documentos, que eu vou fazer a provocação de dizer que quem lê realmente não vai, sem dúvida nenhuma, esquecer dessa contribuição. Professor, antes da nossa entrevista, o senhor me pediu para observar o último trecho, né, da apresentação do livro, que foi assinado, a apresentação assinada pelo Antônio Sapucaia. E eu gostaria que o senhor lesse novamente, porque essa contribuição para os dias de hoje está, digamos assim, atualíssima. Pois não. Eu fiquei com a responsabilidade de acompanhar, do ponto de vista da editora, o trabalho. Então, quando eu li, realmente o livro me chamou a atenção, que diz o seguinte: o momento comporta um desabafo. Se a justiça não tivesse sido omissa e pusilânime, fechado os olhos à realidade cruel e brutal espargida nos autos, certamente o maior erro judiciário de Alagoas não teria existido e 2 réus não teriam sido transformados em trapos humanos, mulambos de gente, frangalhos de seres vivos. Este livro poderá servir de advertência às autoridades policiais e judiciárias, pois, apesar de cerrada a vigilância em torno dos direitos humanos, por este Brasil afora, a tormenta física e moral ainda frequentam delegacias de polícia e cartórios, por razões as mais diversas e difíceis de serem catalogadas. Enfim, é uma questão que está na ordem do dia, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. E, voltando ao chá de memória, o que dizer para arrematar a nossa entrevista de hoje, que está no seu minuto final? Nós levantamos aqui alguns aspectos da vida de um homem que tem cada vez mais atraído, né, o interesse de pessoas. E temos muito mais coisas para conversar, e as pessoas que estiverem lá no Chá de Memória vai ter a oportunidade da gente dialogar e trazer outros elementos da trajetória ortodoxa, complexa de Delmiro Gouveia. Certamente. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Claro, eu dou um até logo ao senhor, porque oportunamente voltaremos a conversar sobre essa contribuição histórica que está colocada aqui, não só de Delmiro Gouveia, mas de outros ilustres
personagens que passaram na nossa história. Claro. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.